Olá, vamos começar agora o nosso bate-papo com Márcia Machado. Ela é a convidada dessa abertura oficial da Semana do Aleitamento Materno Mundial, a SMAM, desta edição de 2020. A Maternidade Escola Assis Chateaubriand, todos os anos, prepara uma ampla programação que envolve muitos profissionais de diferentes disciplinas, de diferentes categorias. Esse ano não foi diferente. Mesmo com a situação da pandemia nos restringindo, a gente vai fazer uma programação bem bacana que já começou sábado, se estendeu por ontem, domingo, e vai até sexta-feira. E hoje é a abertura oficial, agora às 9 horas, com a participação da Márcia Machado. Nós estamos só aguardando ela entrar aqui ao vivo para a gente convidar, ok? A doutora Márcia Maria Tavares Machado, ela é professora associada do Departamento de Saúde Pública, tem mestrado e doutorado pela UFC. Deixa eu só aceitar aqui a entrada dela. Tá, Márcia tem mestrado e doutorado pela UFC e pós-doutorado pela Universidade de Harvard. É, sem dúvida, um dos maiores nomes em promoção do aleitamento materno aqui na nossa região. E é com muito prazer, com muita satisfação que a gente recebe Márcia Machado aqui nesse bate-papo de hoje. Bom dia, Márcia. Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse dia tão importante para a saúde do mundo, né? Que é você estimular o aleitamento materno. Verdade. Esse vai ser o tema da nossa conversa, né? O apoio ao aleitamento materno por um planeta sustentável, por um planeta saudável. E aí a gente se questiona, né? Mesmo estando entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, de que forma o aleitamento materno pode contribuir para um planeta mais saudável, Márcia? Inicialmente, o leite materno ele é um produto que sai direto da fonte e vai direto para o seu produtor, que no caso são as crianças que precisam desse leite para viver, para poder ter vínculos maternos. E no momento em que você não estimula a prática do aleitamento materno, você tem uma série de fatores que podem, de repente, danificar e prejudicar a saúde da população, a saúde ambiental, principalmente quando você utiliza mamadeiras que têm plástico. E isso, para a questão da sustentabilidade ambiental, isso não é bom. Então, imaginem aí se vocês tivessem milhões de crianças que não mamassem, utilizassem mamadeiras, o que seria isso para o planeta em termos de estoque, as pessoas desprezando esse material plástico. Da mesma forma como muitas vezes para que a criança se cale, ao invés das mães colocarem o bebê no colo, elas colocam às vezes chupetas, que é um problema que a nossa cultura ela tende a fazer com que as mulheres achem que essa é a melhor prática, né, para poder você acalentar e acalmar uma criança. E essa chupeta também ela é fabricada por plásticos, né? E quando você coloca isso no lixo ou coloca em águas, a questão da decomposição desse produto, ele demora séculos. E aí você imagina o quanto nós favorecemos para a natureza essa mulher colocar o bebê no seu peito e esse leite já ir direto para o estômago da criança e essa criança crescer e desenvolver. Além do que a produção de leites artificiais, que no caso são as fórmulas infantis, elas são produzidas com leite de vaca. E esse leite, para esse animal ele crescer, ele vai precisar de pasto. E muitas vezes, para que esse pasto ele chegue de uma forma melhor para o animal, você utiliza agrotóxicos, você utiliza materiais que de repente são danosos ao organismo, porque no momento em que esse leite ele sai da vaca, por exemplo, esse leite ele pode vir com contaminantes, né, com agrotóxicos. E por isso a gente tenta estimular o máximo possível que as mulheres, principalmente quando tem problemas, que elas busquem ajudas para poder a gente fazer com que essa mulher promova o aleitamento materno exclusivo para o seu filho. A gente sabe que a UABA, né, que é exatamente essa rede mundial de promoção do aleitamento materno, que teve a iniciativa de realizar a Semana Mundial do Aleitamento Materno em diversos países simultaneamente, estabeleceu para 2020 esse tema, né, apoio ao aleitamento materno para um planeta mais saudável. Eu estou repetindo essa introdução para quem está
quem está se engajando conosco agora, quem está entrando nessa conversa agora com a gente, né? Desejando as boas-vindas a todo mundo. E entre esses objetivos da UABA dessa semana, a gente destaca 4, que são informar as pessoas sobre a relação entre aleitamento materno e o meio ambiente e mudanças climáticas, e é isso que a gente está conversando neste momento, divulgar a amamentação como uma decisão climática inteligente, engajar indivíduos e organizações para o maior impacto de nosso trabalho e implementar ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação. A senhora, só fazendo parêntese aqui, né? A doutora Márcia é professora, é doutora, tem pós-doutorado, e eu perguntei, eu me dirijo à senhora como professora ou como doutora? Né? E ela disse, como Márcia, a amiga do peito, né? Então, é essa pessoa realmente tão acolhedora, essa pessoa tão próxima, que tem tanto amor pelo que faz. E tem uma contribuição, ainda dá uma contribuição muito forte nas ações de promoção do aleitamento materno aqui na Maternidade Escola Chateaubriand. Então, Márcia, é uma satisfação realmente muito grande ter você aqui com a gente. E eu queria que você ficasse muito à vontade para nos orientar, né, a todos os nossos mais de 14 mil seguidores que têm essa oportunidade de acompanhar essa live, de como a rede de apoio pode se formar em torno dessa mãe que amamenta, já que o aleitamento não é uma responsabilidade individual, né, é uma responsabilidade familiar e de toda a sociedade. Falar dessa rede de apoio, a gente tem que fazer um certo resgate histórico. O que aconteceu, por exemplo, no nosso estado do Ceará, nessas últimas 3 décadas? Eu diria que há 30 anos atrás, nós tínhamos um contexto muito mais danoso, principalmente para famílias e para as crianças, porque quando eu iniciei esse trabalho na década de 80, aí na maternidade escola, desde a época da minha faculdade, eu já me engajei muito em buscar essa promoção do aleitamento materno. Nós tínhamos o Dr. Gal Araújo, tivemos o Dr. Chagas Oliveira na maternidade escola, que deram um impulso, eles foram muito visionários, de primeiro criar equipes. Não se pode trabalhar dentro de uma instituição onde você delega a uma só pessoa para que ela estimule o aleitamento materno. Desde a pessoa que está lá na portaria até aquele doutor, né, o maior acadêmico que tiver, ele tem que se apropriar primeiro e acreditar que o leite materno ele salva vidas, que é possível qualquer mulher amamentar exclusivamente, sem dar água, sem dar chá, sem dar nada para o seu filho, e essa criança sobreviver. Então, quando nós tínhamos um cenário muito ruim, a cada 1000 crianças, por exemplo, na década de 70, a cada 1000 crianças que nasciam, em torno de quase 200 crianças morriam antes de completar um ano de vida. E você imagina a dificuldade que era você convencer, primeiro porque nós tínhamos uma luta a travar, que era o estímulo das fórmulas infantis. As mulheres, durante um período, elas foram estimuladas a não acreditar no seu leite materno. Então, aquele conceito de leite materno fraco, que o leite não sustenta a criança, que o leite dá diarreia, isso na década de 60, 70, ele era muito presente. Então, foi todo um trabalho que demora muito, e até hoje a gente precisa estar sempre reforçando essa questão da mulher receber apoio, e esse apoio envolve também os familiares, os vizinhos, é uma rede de suporte que nós chamamos, porque muitas mulheres, elas precisam, não é só colocar o bebê no peito, mas ela precisa ter aquele momento onde ela tem que se alimentar e alguém cuidar do filho enquanto ela está ali tomando um banho, onde ela está se alimentando. Ela precisa ter um pouco de sono, precisa dividir, partilhar esse tempo, né, de casa. Então, quando você consegue fazer com que essa rede de apoio dê esse suporte, as mulheres passam a amamentar mais. E aí o planeta vai, com certeza, se beneficiar. Porque a criança, quando mama, ela adoece muito menos. Quase nem adoece. E além dessa questão, não somente a criança, mas também nós temos as mulheres, que isso reduz muito o câncer de mama, câncer de ovário. Mulheres que fazem uma boa dieta, elas voltam mais rápido ao normal. Então, com isso, você favorece que, por exemplo, a mulher não gaste tanto tempo, às vezes lavando, gastando água quando ela vai preparar uma mamadeira.
quando ela vai ter que lavar, que vai ter que ferver, você utiliza gás, né? Então, são esses itens que muitas vezes não são percebidos por nós, mas eles impactam sim a natureza, eles atrapalham muito na sustentabilidade ambiental. É aquela contribuição mínima do dia a dia, mas que se a gente fizer em uma proporção escalonária, a gente vai ter realmente um impacto diferente, até porque os prejuízos ao meio ambiente têm sido por contribuições mínimas, né? Os maiores prejuízos são realmente os hábitos negativos que poderiam ser facilmente combatidos e que a gente não tem essa atitude de evitar. Não é isso, professora? São atitudes bem proativas, né? Que se a gente pensar, quanto tempo, por exemplo, você consome do seu tempo de mãe para, às vezes, preparar o alimento artificial para o seu filho, né? Então, o que a mulher precisa, primeiro, é suporte e determinação. Porque, primeiro, para você amamentar, você tem que desempenhar um pouco aquele papel materno de dedicar o seu tempo para a criança. Então, quando você coloca o bebê no colo, você vai precisar conversar com ele, você vai precisar acalentá-lo, fazer um cafuné, né, conversar, porque essa interação é um outro fator muito importante do aleitamento materno, são os vínculos que são formados. Quando eu coloco um bebê para mamar, é tão interessante que o que a criança quer, às vezes, é só o colo, é só olhar para a mãe. Então, quando o bebê está... É sentir o cheiro, né? Aquele calor, né? A criança conhece a mãe pelo cheiro. Nos primeiros dias, ela não enxerga muito bem. Ela só enxerga do bico do peito para o olho. Então, veja que coisa interessante, quando essa criança está em contato com a mãe, ou com o pai, que deve ficar também apoiando naquele momento, eles ficam conversando. É aquela voz mais afinada que a gente faz, de dizer, nossa, que coisa linda, mamãe está aqui com você, papai está aqui próximo a você. E ela começando a falar, hoje já tem vários estudos mostrando isso, que você aumenta a quantidade de palavras que essa criança aprende. Além do que uma criança no colo, recebendo aquele aconchego, ela se sente mais segura. Então, quando nós falamos também na questão da natureza, nós estamos imaginando a questão da violência urbana, né? O quanto que se perde de vidas, às vezes porque essa criança vai crescendo sem muito amor, sem muito afeto nessa base, que é a primeira infância, de 1 a 6 anos. Então, quando você estimula mais a prática do aleitamento materno, a tendência é você ter crianças e jovens no futuro mais seguros. E isso é muito bom também para o nosso mundo, para o nosso planeta. Mais autoconfiantes, né, mais seguros internamente e ampliando essa segurança para toda a sociedade, não é isso? Como é? Essa semana, desculpa. Daniela, a gente estava analisando uns estudos que estão saindo sobre a questão da linguagem da criança, né? E tem alguns testes que você faz colocando um aparelhozinho aqui, como se fosse um chip atrás do ouvidinho da criança, e você começa a contar quantas vezes essa criança fala com os seus pais, quantas vezes ela interage. E é muito interessante a gente perceber o quanto, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, principalmente aquelas comunidades com baixo IDH, como ainda é limitado o número de falas, de trocas, de discussões, de temas entre os pais e os filhos. Para você ter uma ideia, em torno de 3 milhões de palavras você é capaz de, uma conversa de 1 hora, conseguir falar com essa criança. E quando isso, aliás, durante o dia, e quando isso acontece com pessoas que estimulam mais seus filhos, isso chega a 30 milhões. Então, nós precisamos, no momento em que nós estamos conversando com a criança aqui no colo, mamando, vocês vão falando, contando boas histórias, porque isso, o cérebro da criança, ele vai captando essas sensações boas. E é o que a gente mais deseja, é transformar esse mundo para um mundo de paz também. Um mundo onde as pessoas se tornem mais seguras. E é através do aleitamento materno. E aí eu coloco um adendo, porque existem algumas mulheres, por algum motivo, elas não conseguem amamentar. Primeiro, eu aprendi nesses 35 anos que eu trabalho com mulheres, com crianças, primeiro a respeitar
esse desejo da mulher. E muitas vezes, por Sim. algum motivo dela, ela não consegue. E a gente não pode estar Sim. julgando essa mulher. Então, se por algum motivo acaba que esse apoio pode virar uma pressão, até psicológica, que é negativa para aquela mulher que não está conseguindo amamentar, né? E é por isso que o apoio de entidades e de esferas como o Banco de Leite Humano é tão importante. Super importante. Isso que eu falei, até brincando com você no início, como é que você deve me chamar. Eu acho que nós, enquanto profissionais da saúde, enquanto vizinhos, familiares, a gente tem que se tornar amigo do peito dessa mulher. E qual é a forma melhor para poder a gente acalentar uma mulher que está com dúvida, uma mulher que está chorando porque às vezes sente alguma dor quando o processo de aleitamento não é muito benéfico no início, porque doer demais, isso causa incômodo. Você tem que ter uma palavra amiga, você tem que ter uma escuta. Essa questão de você julgar uma mulher quando diz eu não quero amamentar, eu não estou conseguindo, também atrapalha. E aí é onde o papel Sim. das instituições, isso que você coloca, e eu digo que foi uma verdadeira revolução que nós fizemos aqui no Brasil, foi a implantação dos bancos de leite humano. Nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo, isso a gente tem que se orgulhar, e é importante que a gente lute para que isso nunca acabe, porque o banco de leite, ele não somente guarda o leite para pasteurizar e doar para uma criança prematura, mas ela também dá escuta, principalmente para aquelas mulheres que procuram um serviço porque tem alguma dúvida. Então, é esse papel amigo do peito, né, que a gente tem nessa relação com a família, com a mãe diretamente, com a criança, é que promove realmente um sucesso para o aleitamento materno. Enquanto a gente está conversando aqui, Márcia, várias atividades estão acontecendo simultaneamente na maternidade escola, em diferentes setores, né, com apoio de profissionais de diferentes áreas. Então, a gente realmente, como você já teve a oportunidade, né, de participar, de realizar várias dessas semanas da amamentação aqui na MEAC, você sabe que o nosso clima se transforma, né? As pessoas realmente se envolvem, se engajam, as equipes não medem esforços para levarem essa informação, tanto para pacientes, quanto para acompanhantes, para visitantes. É um momento também de aproveitar para se qualificar profissionalmente, se atualizar profissionalmente. E esse ano a gente teve essa novidade, né, devido à pandemia, a gente precisou restringir o acesso de público externo à maioria das atividades, mas nós mantivemos o curso de gestantes online, que vai ser realizado agora quarta-feira, está com as inscrições abertas, e eu aproveito a audiência dessa nossa conversa para avisar os nossos seguidores que as gestantes que estejam interessadas em participar desse curso de gestantes online podem se inscrever através do telefone 3366-8509. E aí, voltando à nossa conversa, eu gostaria que você me rememorasse um pouco os avanços relacionados à legislação, né, os avanços na legislação relacionados ao aleitamento materno ao longo desses 35 anos que você tem atuado no apoio e na promoção da amamentação. Às vezes, cada vez que eu falo, né, sobre a amamentação, passa um filme na minha cabeça. Porque imagino, desde criança, né, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostava de... Eu ia na fazenda do meu avô lá em Xeramubim, lá em Senador Pompeu, onde eu nasci, e aquele cenário de morte me incomodava muito, porque nós tínhamos praticamente a cada dia um sino na igreja tocando bem fininho. Eu não entendia o que significava aquele sino fino. E eu perguntava aos meus pais e eles diziam, porque um anjinho morreu. Eu disse, mas por que esse anjinho morreu? Morreu de fome, morreu de diarreia, morreu de desnutrição. Então foi preciso a gente ter uma sensibilidade maior de alguns gestores públicos, porque isso há necessidade, que você tenha lideranças que realmente abracem a causa. E foi aí na década de 70 que já começou a haver um movimento muito grande aqui no estado do Ceará, de primeiro tentar estimular que as mulheres elas ficassem um tempo maior em casa. E aí começou a você lutar por uma licença maternidade de pelo menos 4 meses. Hoje, isso é uma lei que surgiu, inclusive, aqui no estado do Ceará, na época, a senadora Patrícia Saboia. Ela amamentou seus filhos e ela viu o quanto era difícil para uma mulher, principalmente a mulher trabalhadora, ela não conseguir prolongar o seu aleitamento materno.
Hoje nós temos, principalmente nas instituições públicas e várias privadas já aderiram também, para dar licença maternidade durante 6 meses. Porque isso é necessário, Sim. não somente para a gente consolidar o aleitamento materno, porque a mulher precisa de um certo tempo também para ficar mais próximo do seu filho, para dar estímulos para ele. E nós Sim. tivemos também vários avanços, né, com relação, por exemplo, empresas que colocam postos de coleta para aquelas mulheres que voltam ao trabalho. Isso também é algo muito que a gente deve aplaudir, porque faz com que aquelas mulheres, quando retornam, no início, que ficam com a mama muito cheia, que a gente chama mama engurgitada, elas tenham um espaço onde elas possam fazer a retirada desse leite, guardar no congelador ou no freezer e levar para casa dentro de um isopor aquele leite que vai suprir o bebê por aleitamento materno exclusivo por mais tempo. E nós temos Sim. também, hoje, nas próprias escolas, nas universidades, nós mudamos muito o conteúdo para estimular os futuros profissionais, porque você imagina nós fazermos todo um trabalho e, de repente, essa criança é atendida por um nutricionista, por uma equipe de enfermagem, por um médico, e ele diz, não, o seu leite não sustenta. Então, é impossível você conseguir fazer com que os indicadores de amamentação eles continuem bons se você tem profissionais que não acreditam no aleitamento materno. São os formadores de opinião, né? E aí a gente tem que formá-los bem. E hoje as universidades e vários cursos, nós já temos cursos de especialização, inclusive online, que estimulam essa questão do aleitamento materno, treinar novos profissionais, porque muitas pessoas me perguntam, Márcia, mas ainda tem alguma coisa para falar de amamentação? Sim, a ciência ela precisa estar sempre observando, inclusive, essa questão do comportamento das pessoas, né? Como é que as pessoas se comportam, por exemplo, num momento como esse, que você colocou aí de pandemia, onde nós fomos impactados, o mundo inteiro, com um vírus que nos privou de sair de casa. E eu recebi vários telefonemas, até de exterior. Tem pessoas que às vezes me procuram. Aí nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Orientar uma mulher que às vezes está com dúvida. Quantas mulheres às vezes, olha, Márcia, como é que está meu mamilo? Será que de repente eu tenho como melhorar, cicatrizar isso mais rápido, né? Então a internet ela tem muita coisa ruim, principalmente quando você se vicia, né, no uso excessivo das telas. Mas nós podemos fazer isso como aliado, inclusive nas unidades de saúde. Eles podem procurar identificar quem são as mulheres que estão tendo filho agora. Por que você não dá uma ligação? Todo mundo hoje, 87% da população do Ceará hoje tem acesso à internet e tem algum smartphone em casa. Então, eu acredito que é o momento da gente utilizar essa nova metodologia que não substitui a presencial de maneira nenhuma, mas faz com que, inclusive, o banco de leite faça campanhas utilizando a internet para poder os prematuros não terem problemas de não ter leite materno nas unidades de saúde e berçário, principalmente. Sim, a gente percebeu realmente, aqui na maternidade escola os atendimentos continuaram, né? Mas a gente percebeu que as pessoas realmente estavam mais receosas de se deslocarem, e o uso dessas tecnologias foi fundamental, voltando ao nosso tema do bate-papo, que é a importância do aleitamento para um planeta saudável. A gente percebeu a diminuição de contaminação pelos meios de transporte. A gente conseguiu, por meios de comunicação, levar as informações necessárias para que essa mulher sentisse a segurança e a tranquilidade necessárias para amamentar de uma forma adequada. E um dos objetivos da UABA, quando ela sugere as intervenções que podem ser feitas no favorecimento desse aleitamento, ela destaca a questão da mobilização social e do uso das mídias de massa. Então, quando a senhora traz a questão da internet, que a gente pode considerar uma tecnologia limpa, né? Se ela for realmente bem utilizada, ela é uma das menos contaminantes que existem. A questão da legislação, da política, do financiamento, o monitoramento e execução dessas políticas, e o aconselhamento, o apoio e o manejo da lactação, né? Então, são as intervenções sugeridas
pela UABA. Como é que a senhora acha que nós, aqui no Ceará, estamos posicionados com relação a esse objetivo? Para onde a gente ainda pode avançar? Né? A senhora fez aí um resgate de que nós evoluímos muito nessas últimas décadas, mas para onde nós, como sociedade, podemos avançar para melhorar o aleitamento materno? Eu diria que, primeiro, nós não podemos considerar que, pelo fato já de termos avançado muito para incentivar as mulheres para o aleitamento materno, que essa é uma estratégia que já está consolidada. Não. A mulher, toda mulher, quando ela tem o seu filho, ela precisa de suporte, ela precisa de apoio. Ela pode ter 3, 4, 5 filhos. Cada bebê tem uma forma diferente de lidar com essa mãe. E o que eu mais acho que impacta, eu acredito muito nisso, até porque eu fiz milhares e milhares de visitas domiciliares, é que a gente possa, toda a rede de atendimento primária, secundária e terciária, que ela não deixe nenhuma mulher que tenha filho sem um acompanhamento na primeira semana, principalmente nos primeiros 15 dias. Porque é esse momento onde as mulheres elas passam por algumas dificuldades, que às vezes uma voz amiga, aquela mão na mama, fazendo uma massagem para ordenhar esse leite, isso alivia e essa mulher ultrapassa, ela pula aquela dificuldade que ela está tendo. Então, eu sei que nesse momento a gente está agora voltando e algumas cidades do interior nós nem podemos ainda fazer essa questão da saída, né, das pessoas, porque é um risco. Nós não temos nenhuma outra forma ainda melhor do que o distanciamento social. É uma atitude assim bastante difícil, principalmente para nós que gostamos de abraçar, de conversar com a vizinhança, de para dadas, né? Tem toda uma cultura que foi, né, tolhida da gente conseguir fazer isso de uma forma espontânea, porque é um vírus que nós estamos estudando ainda. Tudo dele é novo, não existe. Tudo que se falar aqui dele vai ser chute. Então, eu acredito que se os profissionais, nós temos uma rede hoje no Brasil, dos agentes comunitários de saúde, equipes da estratégia de saúde da família, nós temos sim que nos vangloriar do SUS. Se não fosse o SUS, isso aqui já estaria uma calamidade. Nós temos hoje quase 100 mil pessoas que morreram. Isso é um problema que mexe com todo mundo. E principalmente com as mulheres grávidas. Você imagina o que é uma mulher que está esperando o seu bebê, que quer ir lá, por exemplo, no banco de leite para poder receber uma orientação sobre o aleitamento materno? Não. Para ela não se expor, ela deve ser orientada a ficar em casa. Então, isso mudou o comportamento das pessoas e por isso que eu insisto, os agentes comunitários, os enfermeiros da estratégia da saúde da família devem mapear todas as mulheres que estão grávidas no seu território e procurar de uma forma ou de outra essa mulher, porque nós não podemos parar essa escuta, nessa orientação, porque o aleitamento materno solicita isso, muito apoio, muito suporte. Verdade. Eu quero lembrar a todos os que estão participando que a programação das 143 atividades dessa edição da SMAN, aqui na Maternidade Escola, está disponível no site da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, e aí é importante que vocês consigam, principalmente quem é nosso público interno, consiga se engajar e apoiar os profissionais que estão fazendo esse esforço para que a semana seja um sucesso ainda maior que nos anos anteriores. Márcia, você já acompanhou muitas das nossas semanas, né? Muitas, e eu acho que eu nasci com essa missão, né, de estar apoiando as mulheres. É muito gratificante quando a gente se encontra. Hoje eu já estou na segunda geração, acompanhando aqueles bebês que eu peguei com 3, 4 dias depois do parto, e hoje estão tendo seus filhos. E é muito bom porque, antigamente, as mulheres elas já tinham aquela concepção de que ter um filho precisava ter uma lata de leite artificial para dar para o seu bebê. E hoje as pessoas, pelo menos, tentam muito mais conseguir amamentar o seu bebê, colocar as práticas nos hospitais também. Isso foi uma mudança considerável. A iniciativa Hospital Amigo da Criança, são 10 passos onde você, de uma forma muito inteligente, faz com que o bebê esteja sempre junto da mãe. Na hora que ela está grávida, ela
já deve começar a receber orientação. Ela tem o bebê, ela já deve ser colocado o bebê em contato, seja uma cesárea, seja um parto natural, que ela coloque o bebê para lamber o peito, porque isso vai ajudar, inclusive, na saída da placenta. Isso tem custos hospitalares muito reduzidos, e isso em termos de sustentabilidade hospitalar e ambiental. Nossa, quando você previne várias mulheres de morrer, porque muitas vezes até a placenta ficava colada e você colocando o bebê para mamar, estimula a ocitocina, contrai o útero e essa placenta sai com mais facilidade. Quantas mulheres se reduziu o sangramento pós-parto, né? Que muitas vezes era uma tragédia você perder uma mulher logo depois do seu parto. E com a amamentação, isso tudo vem favorecer para que houvesse uma sobrevida de mulheres e também de crianças. Além de que essa criança mamando, ela adoece muito menos, como eu já falei no início. E os custos com crianças, quando estão internadas, são muito elevados. Você imagina o custo emocional de você ver um filho hospitalizado, né? Então, o leite materno, eu diria que é o alimento mais completo. Não existe nada nesse mundo, nenhuma fábrica que vá conseguir produzir um corpo. Eu estava lendo esses dias sobre a questão da pandemia e nós tivemos muito receio no início, quando disse, olha, tem um vírus, um coronavírus aí, e agora? Será que nós vamos ter que suspender o aleitamento materno? Será que isso vai passar pelo leite materno? Era a dúvida de muita gente, né? Pois é, e a ciência está nos mostrando, poucos estudos foram feitos coletando amostras de leite, e poucos foram isolados, mas o que é que já está se observando? Que o próprio leite, ele consegue ter mecanismos de, como se fosse combater aquele vírus, e com 14 dias você não detecta mais o vírus, mesmo naquelas mulheres que são positivos, né, para o Corona-19. Então você veja como a natureza ela é perfeita. E aí, dá uma dica, mesmo aquelas mulheres que são positivas, têm o coronavírus positivo, o PCR positivo, elas devem continuar o aleitamento materno desde que se sintam confortáveis, desde que se sintam bem, porque muitas mulheres, pelo excesso de tosse, isso pode dificultar para ela a prática da amamentação, mas o uso da máscara, se você sentir que a máscara está molhada, troque, lave, né? Use detergente para lavar suas mãos, sabão, usar álcool, porque isso vai fazer com que você consiga prolongar o aleitamento materno e não suspender, que seria um risco imenso e um prejuízo para a humanidade, certamente. Como a informação é importante, né, Márcia? Como é importante que a gente consiga transmitir essas informações que a gente foi aprendendo ao longo da pandemia. A gente basicamente teve que trocar o pneu com o carro andando. Mas essas definições iniciais que a gente já tem a segurança de passar, o Banco de Leite tem transmitido para todas as mulheres que nos procuram, inclusive por telefone, né? E eu queria aproveitar que a gente está online, a gente está numa rede social, para agradecer o apoio também das formadoras de opinião, aquelas digital influencers, né, que nos seguem, nos acompanham, que têm divulgado a programação da nossa semana, têm divulgado as nossas ações de boas práticas relacionadas à maternidade e deixar para elas esse canal aberto, né, de parceria mesmo, de que a gente possa estar alinhando nossas informações e aproximando umas das outras para fortalecer essa rede de apoio e conseguir disseminar essas informações que são tão importantes. Né? A gente pode afirmar, buscando aqui a questão da amamentação, uma contribuição para o planeta saudável, que amamentar é um ato ecológico, né? Totalmente ecológico, né? Totalmente ecológico. Quando você coloca o seu filho para mamar direto no peito, você já está evitando aí custo de água, custo de gás, porque você teria que ferver essa água, esterilizar todo o material, é o custo de tempo. É todo e com os riscos, né? Porque muitas vezes na pressa você, não, eu pego aqui a mamadeira e já preparo o alimento do filho. Tem a questão, como eu já coloquei no início, o plástico, né? A substância que existe no plástico, quando você vai fervendo, isso daí vai absorvendo
do próprio leite que está dentro do vasilhame, e isso pode trazer problemas para a criança. Então, você também está ecologicamente fazendo o papel de trazer com que essa criança venha direto para o peito, recebendo os anticorpos, recebendo um leite que nem água você precisa dar para o seu filho, e com a prevenção que você faz da mortalidade e morbidade infantil, você está fazendo com que o mundo seja mais saudável. E é isso que a gente está sempre reforçando para o aleitamento materno. E nesse momento, aí é um tema que eu gostaria de trazer, porque os bancos de leite, todos esses influencers que estão nos apoiando muito, porque estão passando a informação correta. É importante a gente não passar informações onde a ciência não nos deu respostas ainda. É perigoso isso, porque você, às vezes, inutiliza todo um trabalho, né, que foi feito durante décadas com uma informação ruim, principalmente as pessoas que têm uma influência. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque logo quando começou, principalmente o distanciamento social aqui em Fortaleza, muitas mães começaram a me procurar, a me ligar, profissionais para tirar dúvidas, e eu notei muita apreensão. E aí nós fizemos um estudo muito interessante, que foi online, onde 1.070 mulheres responderam ao questionário de toda a Fortaleza, de todas as regionais. E uma coisa que nos chamou a atenção, primeiro, foi o nível de ansiedade, de apreensão, de choro dessas mulheres grávidas. Então, é um momento onde nós temos que primeiro ouvi-las mais, deixar que elas expressem, porque, inclusive, é um tabu muito grande das pessoas quando vem uma mulher chorando, principalmente aquela que acabou de ter um filho, e dizer assim, não chore que seu leite se esconde, seu leite, o seu peito vai secar. Seca, o peito seca. Isso não é verdade, pelo contrário, nesse momento a mulher ela precisa liberar toda essa tensão que ela está, seja numa palavra amiga, que a gente está fazendo aqui, muitas mães talvez estejam nos escutando, é importante que elas chorem, que elas liberem essas emoções, esses medos que elas estão tendo. Não é um momento fácil para ninguém, mas eu acredito que se a gente faz esse trabalho de partilha, né, de todo mundo estar junto, de dando força, sem julgamento, porque é importante que você resgate a questão da humanização da assistência. A humanização ela precisa mais ser trabalhada, porque às vezes é um telefonema. Tem muitas que dizem, Márcia, eu nem lhe conheço, mas o fato Verdade. de você para mim, puxa, vamos tentar, eu estou aqui perto de você, se você tiver dúvida, me liga de noite, manda uma mensagem no WhatsApp, eu estou aqui para lhe escutar e para lhe ajudar. Só isso já alivia muito as mulheres. Então, nós vamos ter um momento aí, agora nesse retorno, onde muitas mulheres não vão querer ir à unidade porque tem medo. Então, que a gente, como profissional de saúde, se organize e vá nessa casa dessa mulher, faça essa visita. Tentemos trabalhar os agentes comunitários também, estarem muito envolvidos. Eles são importantíssimos, né? E aí eu digo com toda sinceridade, a minha mãe, às vezes, quando sai comigo no shopping ou vai na rua, eu encontro com várias pessoas, ela disse, Márcia, você conhece muita gente. Eu disse, é uma das maiores alegrias trabalhar com aleitamento materno, é esse vínculo. Cada mãe que você ajuda, essa mãe nunca mais lhe esquece. E eu não esqueço. Nunca mais, né, que eu pude ajudar a uma mulher e uma criança a se desenvolver com tanta saúde, com tanto afeto, que é isso que eu acredito que a humanidade também precisa. Verdade. A gente está se encaminhando já para o encerramento da nossa live, porque o Instagram limita a 1 hora de participação. Mas eu queria, Márcia, que você comentasse um pouquinho a respeito do investimento em promoção do aleitamento materno. Ou seja, para os governos investir em pesquisa, investir em assistência na saúde pública, voltada ao aleitamento materno, pode realmente ser considerado um investimento social? Olha, é um dos rentável? É um dos maiores investimentos. Isso a gente tem que também aplaudir. Há vários anos, desde a década de 80, aí, que nós temos várias iniciativas do poder público, de gestores públicos, né, de lideranças, inclusive da maternidade escola e de várias maternidades públicas, a César Caos, o Albert Seib, a HGF e todas as equipes de estratégia de saúde da família do Ceará. Nós precisamos aplaudir. Por quê? Porque foi um grupo
que realmente acreditou nessa proposta. E hoje, quando você vê que o Ceará, que já melhorou, nós temos muito a caminhar, mas eu gosto muito de falar das coisas positivas, elogiar, porque eu acredito que é isso que faz com que motivem as pessoas a dizer, puxa vida, valeu a pena nós fazemos Sim. tanto aqui pelo estado do Ceará. E nós estamos no momento agora de eleições, eu acredito que nós temos que cobrar, inclusive, dos gestores públicos, sejam eles governadores, prefeitos, deputados, vereadores, eles têm que se mobilizar. Porque quando você estimula que uma mulher ela consiga, primeiro, ter o direito de uma boa assistência no pré-natal, que ela tenha um bom acompanhamento, que ela tenha unidades de saúde terciárias, no caso da maternidade escola, onde eu trabalhei durante décadas, que você dê esse suporte para que essa mulher ela consiga ter um parto humanizado, que ela consiga ter apoio, né? E que a gente tenha aí um trabalho de rede ligado. Nós não podemos deixar que isso melhorou muito. Você tem uma mulher que saiu da maternidade, ela precisa ser acompanhada no seu domicílio Sim. e na unidade de saúde. Então, Sim. o que se economiza? Cada dólar que é investido numa criança na primeira infância, você recupera isso 7 vezes mais depois no futuro. Nós temos uma economia, porque se trabalha muito também essa questão de números, né? Se valoriza muito isso, Sim. apesar que eu gosto de valorizar mais o lado humano das pessoas e do ser. Mas a economia é muito grande. Quando você vê hospitais que fecharam aqui no estado do Ceará e no Brasil, porque não tinha mais criança com diarreia. Hoje eu trabalho também ajudando lá no IPRED, como projeto de extensão da UFC, e o IPRED, quando eu entrei lá, na década de 80, lá nós atendíamos 100 crianças com desnutrição. Então, isso é um custo muito grande para o Estado e um custo principalmente para os pais, para as famílias. Por isso que o envolvimento, envolvam mais os avós, envolvam os pais, Verdade. envolvam a rede Verdade. de suporte dessa mulher. Porque só assim a gente vai conseguir cada vez mais alcançar bons indicadores da amamentação. Eu acredito muito, nós temos um potencial imenso, nós temos hoje referências que são exemplos para o mundo inteiro que vem aqui do estado do Ceará e eu diria do Brasil. O Brasil hoje dá Sim. show quando se fala de aleitamento materno e da iniciativa dos bancos de leite. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, né, da gente estimular também que todos se envolvam. Você tem um parto o mais natural possível. Se essa mulher não deseja ou se não acontece algum problema, que também no parto ela receba um apoio humanizado, porque isso vai favorecer Sim. que a mulher se sinta mais confiante e a gente trabalhe junto com ela, porque é a mulher quem decide. Eu sempre digo, nós temos que encarar que a decisão é dela. Nós apenas vamos apoiar essa decisão que ela tomar. E fazendo isso, essas relações de empatia entre um profissional e uma mãe, e principalmente a família, faz com que a gente depois alcance vários resultados positivos. Sim. Muito obrigada. A gente está contando com a participação aqui também do professor Carlos Augusto Alencar Júnior, que é superintendente do Complexo Hospitalar da UFC, que acompanhou muito de perto, vocês trabalharam juntos muitos anos, né? E Eu diria do que o Carlos Augusto, Fátima, como vários outros, Edson, Erlânio e Dr. Edson vários também está aqui com a gente nesse momento, agradecendo muito a sua presença. eles são pessoas que acreditam, né? E eu acho que isso é um papel de um gestor visionário, de um gestor que realmente Sim. trabalha em prol da população. E é isso que nós estamos, um gestor, quantas horas eles realmente não ocupam do seu espaço de vida para poder pensar em estratégias boas. E essas estratégias, quando estão trabalhadas em equipes, que é isso que a maternidade escola avançou muito, e todos eles, meus colegas enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, TO, fisioterapeutas. Nossa, eu tenho um núcleo de amigas do peito, tanto na maternidade escola como em todas as maternidades, porque cada uma tinha uma ideia boa. Às vezes aquela ideia não era possível ser executada, mas a gente às vezes chegava para o gestor e dizia, vamos tentar. E são essas tentativas, né, que vocês fazem, que Sim. o Dr. Carlos Augusto, com toda a sua equipe brilhante, continua fazendo o que nós construímos durante décadas.
E isso também é algo muito positivo no gestor. Ele não destruir aquilo que muitas pessoas fizeram com muito esforço para mudar e mudar para o bom, para o bem. E parabéns aí a vocês por essa iniciativa, que nós possamos utilizar essa semana para realmente divulgar mais a amamentação, divulgar esse vínculo mãe e filho, porque agora, nesse momento onde nós vamos voltar de uma pandemia que nos assustou, nós precisamos estar juntos para continuar esse trabalho tão bonito que o Estado do Ceará, e eu vou aí me detalhar a maternidade escola, porque é minha casa, é minha segunda casa, onde eu tenho muito orgulho de ter aprendido e ter exercitado boas ações para, de repente, fazer com que as crianças e a população cearense tivessem uma qualidade melhor de vida. Então, parabéns a todos que estão trabalhando em prol da amamentação. Nos comentaram aqui, Márcia, que sempre perguntam por você lá no banco de leite. Sempre aparece alguma mãezinha que quer saber por onde você anda, né, que tem uma lembrança de gratidão pelo seu trabalho. E você sabe que você nos inspira. Então, assim, não poderíamos ter escolhido uma convidada melhor para fazer essa abertura oficial da Semana da Amamentação de 2020 aqui da MEAC. Porque você é uma pessoa da casa e é uma pessoa muito... Eu não poderia encerrar falando das minhas colegas que construíram o banco de leite na época, com apoio da Mota, do Dr. Chagas Oliveira. Teve a Marli, que foi uma farmacêutica que revolucionou toda essa questão de olhar o leite materno microscopicamente. Rita, nós temos toda a equipe de técnicos, auxiliares de enfermagem, Ana Lenilce, Daniele. Nossa, são tantas pessoas que eu sei que eu vou ser injusta aqui nesse momento não falar. Mas são pessoas que a gente construiu amizade e construímos um serviço que realmente ficou para a história e ficará, porque com certeza ninguém vai deixar de destruir um trabalho tão bonito que foi desenvolvido aqui no país, e principalmente aqui no Ceará. Muito obrigada. Nós que agradecemos também a participação das pessoas que interagiram, foram muitos comentários ao longo dessa nossa conversa. A gente vai deixar disponível esse nosso bate-papo no YouTube do Complexo Hospitalar da UFC, possivelmente a partir de agora à tarde. Vamos publicar também nesse perfil do Instagram e vamos publicar no Facebook para a gente levar essas informações de qualidade que você sempre nos traz, Márcia, para um número cada vez maior de pessoas. Então, em nome de todos os gestores e colaboradores da Maternidade Escola, a partir do nosso superintendente, professor Carlos Augusto, doutor Edson Lucena, doutora Simone, doutora Zenilda, doutora Raquel Altran, né, e todo o nosso corpo de colaboradores que está tão engajado na realização dessa semana, a gente agradece a sua generosidade, a sua gentileza, a sua simpatia e todo o conhecimento que você sempre compartilha com a gente. Muito obrigada, viu? Grande abraço. Bom dia. E a gente encerra aqui, então, essa nossa transmissão, contando com a sua participação na divulgação, na disseminação dessas informações tão importantes para que as mulheres se sintam capazes, preparadas e seguras para o aleitamento materno. Bom dia, boa semana para vocês.